Amém, meus amados. Acabamos de ver esse clipe. Esse clipe, por si só, já é uma pregação. Se hoje não pregássemos mais, já seria o suficiente para divertir as pessoas que estão através da rádio 90.1 e do canal 16 aberto. Eles tiveram acesso. Então, é suficiente para se arrependerem. Porque o céu existe e o inferno existe. Rapidamente eu vou contar um pequeno testemunho. O meu cunhado, ele faleceu anteontem. E a cerimônia fúnebre foi feita ontem. Mas glória a Deus que eu e minha esposa ganhamos ele e a esposa dele há um mês atrás. Então, o clima, mesmo que tinha muita gente chorando, muita gente muito preocupada, aquele chororô todo, mas nós demos uma palavra. A minha esposa, Maria de Fátima, ela iniciou com a palavra e depois passou para mim, dizendo: olha, meu marido, pastor Zé Roberto, vai complementar a palavra. E eu falei a palavra de Deus, dizendo que não tinha que se preocupar, que aqueles que aceitam Jesus e andam na palavra de Deus, morrem e quando morrem já vai para o paraíso. E fiz o convite e mais ou menos de 8 a 10 pessoas aceitaram Jesus. Então nós não podemos perder tempo. Alguns ficaram dizendo: não, Zé Roberto, não faça isso, o pessoal está choroso, você vai incomodar. Mas eu fiz, porque eu tenho que ouvir a palavra de Deus. Eu não posso perder as oportunidades que aparecem. Amém? Então, é um conselho que eu dou a vocês: não perca a oportunidade, que não sabe se vai ter de novo. Amém? Mas vamos ler aqui. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 a 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Meus amados, correi de tal maneira que alcancei. Fazendo um paralelo aqui, o apóstolo Paulo usou essa metáfora do atleta para dizer o seguinte, que nós temos que correr com objetivo. E o objetivo qual é? É o prêmio. E o prêmio qual é? É a salvação. Nós não podemos deixar de focar na salvação. Nós temos que nos abster de tudo que possa atrapalhar a nossa morada na Jerusalém celestial. É como disse uma vez o nosso saudoso pastor presidente José Neco: dinheiro é bom, só dá valor quem perde. Saúde é melhor, só dá valor quem perde. Mas o melhor de tudo é a salvação. E aí foi a primeira vez que eu botei o pé na igreja Assembleia de Deus. Era um culto de doutrina. E eu fui procurar saber o que era salvação. E me explicaram que era dom de Deus. Salvação é pela fé.
E ninguém compra salvação. É dom gratuito dado por Deus através do seu Filho amado Jesus Cristo. Eu estou na igreja, só que eu não estou mais na igreja Assembleia de Deus. Eu fiz a transferência para uma igreja batista, porque meus filhos, eles se adaptam melhor na igreja batista e eu, como pai, tenho que ter cuidado para guiar meus filhos, né? Como disse Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então eu tomei essa mesma decisão de ficar com eles nessa igreja batista, El Shaddai, para acompanhá-los, para eles se batizarem nas águas e participarem depois de Santa Ceia. Então o meu foco hoje é de ser missionário na Igreja Batista El Shaddai para levar todos os meus 5 filhos, genro e nora e meus netos para fazer discipulado e depois se batizarem nas águas e tomarem Santa Ceia. Amém? Então, a Bíblia diz aqui, o apóstolo Paulo diz, correi de tal maneira que o alcancei. Paulo ilustra o princípio de que se alguém deixa de exercer seu autodomínio, a abnegação e o amor ao próximo, ele mesmo será rejeitado por Deus, mesmo sendo um pregador do Evangelho. O prêmio, nós já falamos, é a salvação, é a vida eterna. Vimos o clipe, ele rejeitou o fulano do clipe, brincou, zombou, mas chegou a hora, houve um acidente de carro e ele foi bater no inferno, no Hades, que quem morre com Jesus vai para o paraíso. Nós vemos isso na parábola do rico e do Lázaro. Mas quem morre sem Jesus vai para o Hades, que é o inferno, é o começo. Quando Jesus voltar e for ressuscitado, os que foram para o inferno, para o Hades vai para o inferno. E que estão no paraíso vão para a Nova Jerusalém Celestial. Então, meus amados, correi de tal maneira que alcance. E não pode correr de qualquer jeito. Você vê os atletas, eles correm focado. Nós somos atletas de Cristo. O maior desejo nosso é ir morar no céu, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não existe nada mais glorioso para nós do que ir morar no céu. Então é isso que nós desejamos e estamos focados nisso. E você, nesta tarde que está aí na Rádio Farol 90.1, no canal 16 TV aberta, vocês foquem também nisso. Você pode acompanhar a leitura em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 a 27, e depois nós vamos ler capítulo 10, versículo 10, versículo 11, 12 e 13. Mas vamos voltar aqui. Eu mesmo não venho a ficar reprovado. Ficar reprovado, grego adokimos, encerra a ideia de ser reprovado em prova, ser rejeitado totalmente. Paulo emprega esse mesmo termo em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, onde declara que Cristo não habita naqueles que são reprovados, que não tem mais a presença de Deus. Deixaram, abriram mão do essencial, do principal, do foco principal,
e foram rejeitados. Paulo ele diz assim, aqui, não é só meramente a perda de um galardão ministerial. Não, não é. O que ele reconhece é a possibilidade de aquele que perde o foco, que é reprovado, ele perde o direito de obter o prêmio, isto é, a herança da salvação final. Ele deixar de viver uma vida santa, de exercer o autodomínio e de suportar sofrimentos por amor a Cristo. Então, quem age dessa forma, vamos aqui para o capítulo 10. Capítulo 10, versículo 11 em diante. O 11 diz assim: ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Tudo isso que o povo israelita, eles tentaram a Deus, eles se prostituíram, eles idolatraram, eles pensavam, na sua santa ignorância, que mesmo tentando a Deus, se prostituindo e murmurando, poderia entrar no reino celestial. E aqui o apóstolo Paulo mostra que é impossível conviver com o pecado e ter direito ao reino celestial. O apóstolo Paulo prova também que isso é uma escolha. Você que está me ouvindo, meu amado, você tem que fazer a escolha. Servir a Deus ou deixar de servi-lo. Não pode servir a Deus e servir ao inimigo, ao diabo. Você tem que ser totalmente fiel a Deus. E vou lhe dizer mais, que tem uma doutrina aí diabólica que diz que quem tem Deus, ele pode até cair. Mas eu quero dizer a você, nesta tarde, que quem tem Deus, quem tem o apoio do Espírito Santo, ele não pode cair, nem tem direito a cair, porque tem Deus, tem Jesus, tem o apoio do Espírito Santo. Então não tem direito. Isso é uma doutrina modernista, equivocada, falaciosa e, por que não dizer, mentirosa, dos fracos na fé, que fica dizendo que peca, mas não continua na prática do pecado. Mas a Bíblia diz que Daniel nunca pecou. Ele foi até o fim sem pecar. Um jovem de apenas 18, 19 anos. Os amigos deles, Sadraque, Mesaque e Abednego. Noé foi escolhido na geração dele. Um homem perfeito, sem pecado. Então temos exemplo bíblico. Paulo, Timóteo. Então, se esses puderam, por que eu e vocês não podem? Porque colocar uma desculpa. Se temos Deus, Jesus, Espírito Santo, a palavra de Deus, o jejum, a vigilância. Glória a Deus. Aqui, diz aqui, olhe para não cair. Aquele, pois, que está em pé, cuide para que não caia. Essa é uma palavra forte, muito forte.
Olhe para que não caia. Faça o possível e impossível para não cair. Fiel a Deus, o crente professo não pode justificar seu pecado com a desculpa de que ele simplesmente é humano, importante, imperfeito, e que neste mundo todos os crentes nascidos de novo pecam por palavras, pensamentos e ações. Ao mesmo tempo, Paulo assegura aos coríntios que nenhum crente precisa cair da graça e da misericórdia de Deus. Apóstolo Paulo que disse isso. O Espírito Santo afirma explicitamente que Deus outorga a seus filhos graça suficiente para vencer todas as tentações e assim resistir ao pecado. A fidelidade de Deus expressa-se de duas maneiras. A. Ele não permitirá que sejamos tentados, além do que possamos suportar. B. Ele, ocorrendo a tentação, proverá os meios de suportarmos e vencermos o pecado. A graça de Deus, o sangue de Jesus, a palavra de Deus, o poder do Espírito Santo que nos habita e a intercessão celestial de Cristo proporcionam poder suficiente para a guerra do crente contra o pecado e contra as hostes espirituais da maldade. Se o cristão se entrega ao pecado, não é porque a graça divina é insuficiente. Mas porque ele deixa de resistir pelo poder do Espírito Santo a seus próprios desejos pecaminosos. Deus, com seu divino poder, nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. E pela salvação concedida por Cristo, podemos andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo. Podemos, sim, suportar a tentação e podemos vencê-la. Podemos suportar e escapar se realmente desejarmos assim fazer, na dependência da fidelidade e do poder de Deus. Meus amados, tem também Jó, que Deus deu testemunho dele, homem reto, fiel, sincero, temente a Deus, que se desvia do mal. Então nós temos vários homens na Bíblia que conseguiram vencer. Eu não vejo tentação que não seja humana, mas com a tentação eu vos dou o escape. Deus dá o escape a mim e a você. Procure ler a Bíblia. Esse versículo aqui é muito bom. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Corra. Foque em outra coisa. Quando a tentação chegar, tentação de mulher, de dinheiro, de poder, corra, fuja, foque seus pensamentos, sua mente na Bíblia Sagrada. Ore, jejue, converse com seus amigos que são iguais a você ou mais ainda cristãos do que você, que já tiveram experiências semelhantes a você, que estavam prontos de cair, mas não caíram. Então, nesta tarde, a palavra que eu trago para vocês é essa: não caiam, que a palavra de Deus diz: não sobreveio a vós tentação que não seja humana, mas com a tentação Deus
provém um livramento. Para cada tentação, Deus dá o livramento. Que nós temos Deus, temos Jesus, temos o Espírito Santo, temos a palavra, temos o poder do jejum. Então não há desculpa. Não há. Essa palavra veio hoje para quem estava querendo cair. Desculpa, encontrando desculpa. Mas não tem mais hoje. Glória a Deus. Leia aí. Eu vou ler aqui alguns que estão nos acompanhando. Lúcia, da onde ela está, não diz. Ela diz o seguinte: boa tarde, que o Espírito Santo nos dê essa coragem, dando glória a Deus pela oportunidade de aprender mais da palavra do Senhor. Estou ouvindo durante o meu trabalho, tem me ensinado tanto. Fabiane, tem me ensinado tanto, um tempo precioso. Fico encantada com a palavra de Deus. Kleber Amaro, muito edificante e forte. Um alerta para as igrejas do Brasil. Que palavra providencial. Obrigado. Gildete, boa tarde, graça e paz. Sempre acompanho essa programação abençoada. Sou de Maceió. Keila, muito forte. Esse tempo tem sido uma bênção na minha vida. Estou aprendendo muito. Deus abençoe sua vida. Roberta, graça e paz. Tempo maravilhoso, aprendendo a palavra e ouvindo os melhores louvores. Miriam, boa tarde. Que palavra abençoada. Quanto mais ouço, mais aprendo. Vanessa, Pai do Senhor, sempre estou ouvindo o programa aqui do trabalho. Ramon, olá, boa tarde. Acompanho todas as terças e quinta-feira. Uma bênção. Que Deus continue usando toda a equipe. Deus abençoe. Vamos orar.